Bem-vindos ao nosso canal. Jeremias, o profeta Jeremias, ele fez umas promessas para o povo de Israel que dizia assim, lá em Jeremias 29:13, dizia assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Guarda aí na cabecinha de vocês, na mente, no coração, que nós vamos continuar com o assunto e vai servir para a nossa meditação. Isso aí foi um recado de Deus para os israelitas. E o outro recado de Deus também para o povo de Israel, continuando, em 23:3 diz: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Aqui não está falando de ovelhas, não. A gente está falando de ovelhas, de homens, né, de pessoas. Então, que é uma promessa também para Israel. Então, foram duas promessas. Quando você me procurar de todo o coração, me acharás. E aí vem as promessas também de crescer, multiplicar, de bênçãos na terra deles. E aí, vamos ao vídeo. Também podemos meditar sobre o Salmo 37, né? Vamos discorrer aqui alguns versículos desse Salmo, porque ele é necessário para todas as pessoas que querem conhecer a Deus, que querem ter uma ligação mais direta com Deus. E aqui traz muitos conselhos que é suficiente para a pessoa que quer se aproximar de Deus. E quer ser próspero, né? Também. Que é a nossa palavra hoje sobre a prosperidade. Então, se você não tiver comunhão com Deus, você nunca vai ser próspero. E o Salmo 37, versículo 1: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então daqui a gente pode tirar algumas palavras desses versículos aqui. A gente pode utilizar algumas palavras, né, para mostrar o que é necessário para ser próspero e o que a gente não pode ser nem fazer, o que vai impedir a nossa prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, né? A gente às vezes fala em prosperidade, a pessoa pensa que é muito dinheiro, isso aqui é ser próspero. Não. Primeiro vamos deixar claro que ser próspero também, né, tem a ver com uma vida econômica estável. Mas ser próspero é mais que isso. É você ter muita saúde, né? É você ter paz, é você ter comunhão, é você ter um lugar para morar, onde você tem paz e tem saúde e tem segurança. Isso é prosperidade, né? Quando uma cidade é próspera, ela tem tudo isso para os seus habitantes. Então, o que a gente não pode fazer? A gente não pode invejar os outros, né? Se uma pessoa tem mais que eu vou ter inveja. Isso atrapalha a minha prosperidade. Muitas vezes as pessoas dizem ser cristãos, mas eles têm inveja. E eu já vi isso. Eu já ouvi pessoas se dizem cristãos dizer: não, mas fulano tem aquele carro lá, também vou ter, eu quero ter. Naquele sentido de inveja. Então isso atrapalha a prosperidade, porque Deus não agrada disso. Você não pode ter inveja, você pode sim achar bom, dar graças a Deus por ele, né? Ai, que bom, né? Então, muito bonito seu carro, muito bonito sua casa, que ótimo. De coração, né? Não com falsidade. De coração se alegrar pelo outro. Aí você está chamando a prosperidade para você também.
Então isso aí a gente nunca deve fazer e está na Bíblia, está aqui no Salmo 37. Você não pode querer as coisas dos outros, às vezes até são perversos, como diz aqui, ó. A pessoa tem muito dinheiro porque ele é perverso, né? Porque ele é injusto, porque ele lança a mão do que não é dele. Aí isso aí é ele com o Deus dele lá, os deuses dele lá, né? Porque com o nosso Deus isso não funciona. Com o nosso Deus nós temos que ser íntegro. Bom, a primeira palavra, né? Aí depois fala também qualquer outra coisa, né? A qualquer outra coisa aqui, ó. Dando sequência, versículo seguinte, né? Aqui diz confia no Senhor, né? E fazer? Para você conseguir ser próspero também, fazer o bem. Fazer o bem. Né? Fazer o bem. É outra palavra-chave que a gente tira daí. Então, significa que o contrário, o que que é? Quem faz o mal, ele não prospera. A não ser que ele tenha os deuses malignos dele, que um dia vai dar e depois vai, ó, tomar dele, vai matar ele, vai levar para o inferno. Que é bem diferente. Mas a palavra de Deus manda você fazer o bem, né? Como que a gente pode fazer o bem? Como você acha que a gente pode fazer o bem e não para receber, né? Mas assim, o que é isso que Deus quer? Ele quer que a gente seja solidário. Isso, muito no solidário. Entendimento, né? Devemos ter que se colocar no lugar das pessoas que estão necessitando de alguma coisa. E normalmente nós não fazemos isso, né? Nós nos contentamos, ficamos agradecendo a Deus porque temos tudo que precisamos e esquecemos que tem gente que não tem. Então isso não pode acontecer com a gente. Temos que ser solidários porque Deus se agrada disso. E sempre fazer o bem. O bem a gente pode fazer de todas as maneiras, né? Não é nem só com ajuda financeira ou etc. Mas até uma palavra boa, né? A gente faz o bem. Até servir aquela pessoa, né? Até orar por ela, né? Então a gente está fazendo o bem. Então o mal é o contrário. Quem faz o mal, principalmente dizendo que é cristão, não vai prosperar. A gente fala, mas eu faço o bem. Será que fazer mesmo? Da forma que Deus quer? Aí é que tá, né, gente? Deus conhece o coração de cada um. Então, aqui diz assim também, ó. Confiar, né? Confiar no Senhor e fazer o bem, é o que nós acabamos de falar. E deleitar no Senhor, o que que é isso? Quando fala que se a gente deleitar no Senhor, esperar nele, né? O que que o Senhor vai fazer? O Senhor vai atender os desejos do nosso coração. Olha que promessa maravilhosa. O que que é deleitar? Se alegrar, né? Também, se alegrar, né? Ser feliz com o Senhor. Porque se a gente servir o Senhor só para poder fazer uma obrigação, aí a gente não se deleita no Senhor. A gente simplesmente faz por obrigação e muitas vezes até esperando o troco, né? Esperando Deus abençoar porque a gente está fazendo. Mas Deus já conhece o coração, então se você não estiver fazendo com alegria, tem outro versículo que diz, né? Que o Senhor abençoa quem dá com alegria. Então, você tem que ficar feliz com o Senhor. Então, quem vive murmurando vai ser abençoado? Difícil, né? O que você acha? De forma alguma. Deus não se agrada que as pessoas só reclamam. A gente tem que agradecer até pelo ar que respiramos, pela luz, chuva, por estarmos vivos, por enxergarmos, por podermos andar e caminhar. E essas são bênçãos sem medida que nós temos que agradecer todo dia. O resto que conseguirmos será bem-vindo. Mas temos que pensar nas coisas mínimas, que parece coisa mínima, mas é essencial para a manutenção da vida na Terra. E às vezes eu já vi, a gente vê sempre, né? Pessoas dizerem assim, mas por que que eu não sou abençoada, eu não prospero, eu não consigo nada na vida, não sei o quê, né? Murmurando, reclamando. Mas aquela pessoa está com saúde, aquela pessoa está comendo, está vestindo, né? Tem onde morar. É motivo para falar mal, para não agradecer? Não é motivo. Então isso aí impede
as bênçãos chegar. Todas as vezes que você reclamar, dizer, eu queria, vamos supor, eu queria sair hoje, tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Mas eu não tenho dinheiro, porque eu nunca tenho dinheiro, porque eu nunca tenho nada. Você está piorando a situação. Bem pior vai ficar. Porque você não está agradando a Deus, não está se deleitando no Senhor. Então você também tem que entregar, né, o seu caminho a Ele, né? Então Ele vai deixar o quê? Vai deixar claro a nossa vida, né? Vai deixar claro o que significa isso. Todo mundo, Ele quer que todo mundo veja que a gente é justo. Ele não quer que a gente fale, né? Eu sou justo. Eu sou justo. Eu fiz isso porque eu sou justo. Não. Às vezes nós nem estamos sendo justos fazendo aquilo. Mas a gente se acha justo. Mas não, ele tá dizendo que vai ter assim, vai deixar como uma alvorada na presença das pessoas para elas verem que você é justo. Como o sol do meio-dia, né? Para mostrar que você é inocente. Você realmente é justo. E o que é ser justo? Às vezes as pessoas querem as bênçãos, mas elas nem são justas. Né? Mas a pessoa pega emprestado e não paga. Essa pessoa é justa? Não é justa. Justo é aquele que age com justiça. E retidão. Então você não vai querer para o outro dar o cano em alguém que é seu irmão ou que é seu irmão na fé ou não, ou seu irmão de sangue ou não, ou alguém que é da sua parentela. Então, quando você faz um compromisso e não cumpre com alguém, você não está sendo justo. Porque você, igual você disse aí, né? Você tem que querer para os outros o que você quer para você. Desejar para os outros o que você deseja para você. Então, quando você deseja justiça para você, eu vejo muita gente, eu quero justiça, né? A gente sempre vê nesses vídeos por aí, quero justiça, eu quero justiça. Sim, todo mundo quer justiça. Mas será que todo mundo é justo? Todo mundo fala assim, porque não tem justiça nesse país. Mas será que a gente é justo? Será que a gente age com justiça? Se estivesse no lugar daquele, que ele disse ser injusto. Como será que a gente faria? Será que a gente faria diferente? Pois é. Então, isso aí é para meditar, né? Isso aí não vai trazer prosperidade, você ser injusto. E aí também tem esse aqui, né? Esse versículo aí legal, né? Versículo 16. Do Salmo 37, né? Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois é, maravilhoso. Como esse assim? versículo. Como se explica isso? É tão bom quando você agradece o pouco, porque é melhor, você é feliz. Às vezes, aquele que é ímpio, aquele que não agradece, aquele que não tem temor de Deus, ele pode ter milhões na conta, mas ele não é feliz. Porque ele não tem essa alegria de agradecer, essa alegria de dividir. Porque quando você divide com alguém o que você tem, eu falo por mim, eu me sinto tão feliz que eu fico mais feliz que quem está recebendo. A coisa mais feliz, a maior felicidade que a gente sente é de ver o outro sorrir, é de ver o outro ficar bem. Então, isso sim é justiça. Isso tem que ser justo para fazer isso. Então, o melhor é o pouco do justo. Porque às vezes a gente nem tem tanto, mas a gente divide. E isso traz mais prosperidade. Quando você divide com alguém, Deus não deixa barato. Não é? Agora, se você dividir para receber, aí não. Mas quando você divide de coração, lá na frente você fala, nossa, mas por que eu estou recebendo tanta coisa? Né? Nossa, essas portas abertas para mim. Mas o que é? É que Deus viu que você dividiu o que você tinha com a justiça. Isso não quer dizer você dar aos outros, né, aquilo que não presta mais. Quer dizer você dividir. Dividir é tirar aquilo que você está servindo para você, mas você divide com o outro. Às vezes você até gosta tanto daquilo, mas a pessoa gostou também. Não, quero que você tenha. Porque você sabe que ele não pode, né, adquirir. Não, então eu quero que você tenha isso. Então isso é maravilhoso. O versículo 25 vai
explicar nesse sentido, né? Ah, esse versículo 25 do Salmo 37, né? Maravilhoso. Porque ele diz assim, já fui jovem e agora sou velho. E ele diz assim, ainda, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Olha aí o valor da justiça, né? Pois é. Olha o valor de ser justo. Às Olha a vezes, recompensa de ser justo. a recompensa. Mas não é porque você está esperando a recompensa, é porque Deus não deixa parado. Ele manda. Ele manda sim. Por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Eu quero dar alguns testemunhos aqui diante desse assunto, que muita gente, né, me pergunta, nossa, mas como, né? Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado vocês e tal. Mas aí é o seguinte, eu já cuidei, né, de pessoas que eram filhos de alguém, né, não esperando que aquele alguém me recompensasse, e nem pensava também que um dia Deus ia fazer o mesmo pelos meus filhos. E depois você vê que Deus cuida dos seus filhos, assim como você cuidou do outro. Às vezes Deus leva uma palavra para o seu filho, aquela mesma palavra que você deu a alguém que não era seu filho, que não era sua filha, mas que você amou e que você cuidou. Então aqui diz que ele, esse aqui, Davi dizendo, né, que ele já tinha sido jovem e agora nesse período aqui ele estava velho, mas ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E aqui nem fala, né, se a sua descendência for temente a Deus, obediente a Deus. Não, é uma promessa que se você for justo, os seus descendentes não vão mendigar o pão. E é muito impressionante isso aqui. E no versículo 26, continuando, fala que ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. O justo, né? Seus filhos serão abençoados. Tá vendo? Desiste do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Exatamente. Olha que promessa, gente. Se a pessoa não tem uma casa, ele não tem que ficar murmurando porque ele não tem uma casa ainda. Porque na hora certa, quando essa pessoa estiver sendo justa, estiver ajudando os outros, estiver agradecendo as pessoas, estiver agradecendo a Deus pelas pessoas, estiver agradecendo a Deus pela prosperidade dos outros, vai chegar a hora que você vai ser abençoado. Os filhos vão ser abençoados. Gente, a promessa para os nossos filhos é maravilhosa, né? As promessas são grandes para os filhos daqueles que são justos. E muitas vezes nossos filhos são abençoados. Às vezes eles podem até pensar, não, tudo bem, eles estudaram muito, eles trabalham muito e tal, né? Mas eles estão recebendo uma bênção pelos seus pais terem sido justos. E se eles forem justos, os filhos deles também vão receber todas essas bênçãos. Porque o justo, ele não fica só orando também só na igreja. Ah, mas eu vou na igreja todo dia, eu não falto as orações da igreja, eu faço, né, para quem faz outras coisas lá nas suas igrejas, nas suas rezas e tal. Mas por que eu não consigo crescer como eu queria? Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Então, gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Olha, os seus filhos, eles são abençoados. E isso não quer dizer que você não é abençoado a quantidade que os seus filhos são. Porque quando os seus filhos são abençoados, quando você é justo e essa justiça, né, alcança os seus filhos, então a alegria que você sente de vê-los abençoados é a mesma coisa de você também estar recebendo aquelas bênçãos. É a mesma coisa, a alegria é grande, a alegria é impressionante como a gente fica feliz, deleita no Senhor, né? A gente deleita, a gente afasta do mal, faz o bem. A gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém. Às vezes você não faz indo lá fazer o mal, mas deseja o mal. Às vezes você não aceita o bem para aquela pessoa.
Aquela pessoa te magoou, você deseja o mal. Você deseja que ela vá para sarjeta, que ela nem tenha uma casa para morar. Você também pode ficar sem, né? Porque tem um ditado aí no mundo que diz que a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então você tem que fazer o bem, porque quando você estiver embaixo, quem está em cima vai te ajudar. E quando você estiver em cima, você está ajudando quem está embaixo. Porque ninguém é sempre, a vida inteira, abençoado ao ponto de não precisar do outro. Deus não faz isso. Deus sempre deixa uma parte para que a pessoa precise. Deus sempre toca numa parte para que a pessoa precisa do outro. Mesmo que não seja de dinheiro, mas ele vai precisar do outro. Versículo 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Ainda diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Outra questão preocupante aqui é essa questão da língua, né? É muito preocupante. Eu me lembro quando você falava, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente falar menos e ouvir mais. Você lembra? Devemos falar... Eu aprendi isso com você. Com sabedoria, né? Não, e na hora certa. No momento certo. Porque a língua, ela pode salvar alguém, mas também ela pode matar. A língua é uma arma. Ela pode matar o próximo. Ela pode matar seu irmão. Então, aqui diz que uma coisa que a gente também tem que ter cuidado é com a língua. É outro motivo da gente não prosperar. É a gente, né, falar o que não deve na hora que não deve. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa sofrendo, aí a gente fala assim, bem feito, é muito bem feito, né? Do jeito que aquela pessoa queria ser bom, queria isso, aquilo, agora é bem feito. A gente não está usando a nossa língua para abençoar. Então, a maldição que a gente lançar para a pessoa pode voltar para nós. Que a maldição volta para a pessoa que amaldiçoa o outro e Deus não quer amaldiçoar. Então, Deus permite que você que está amaldiçoando o outro seja amaldiçoado. Então, você vai perder a sua prosperidade. E aqui a gente terminando os Salmos, né? A gente vê aqui em Tiago 4:3, né? Que diz assim, quando pedem, não recebem. Somos nós, né? As pessoas. Pois eles pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Aí é o motivo. Aí é o motivo de muita gente, principalmente muitos cristãos, não prosperar nem economicamente, né? De nenhuma forma, nem ter saúde, nenhuma forma prosperar. Por quê? Porque a gente sabe, gente, olha, que quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer comprar ou adquirir qualquer, vamos falar do bem material, né? Adquirir uma casa, adquirir um bem, adquirir qualquer coisa, a gente tem que perguntar para Deus. Dizer assim, Deus, é hora, o Senhor quer, é esse mesmo, é essa coisa mesmo. Ah, vou comprar um carro, Senhor, esse carro vai ser abençoado, né? Ele vai trazer bênção para minha casa ou não? Senhor, aquela casa, aquele imóvel vai trazer, nós vamos ser abençoados lá dentro ou não? E também outra coisa, perguntar assim, eu preciso dessa casa? Por exemplo, a gente tá só os dois, né? Moramos só nós dois aqui e Deus. Aí a gente vai querer uma casa que tenha 4, 5 suítes, mais 3 salas, mais, sei lá, né? Escolher uma casa, um apartamento aí que para chamar atenção. Se a gente não perguntar para a gente mesma, eu preciso desse imóvel, a gente vai comprar
e vai fazer os nossos gostos para satisfazer o nosso ego, para ostentar. Quem gosta de ostentar está agradando a Deus? Não. Quem gosta de mostrar, de querer dizer que ele tem isso ou tem aquilo, está agradando a Deus? Não. E outra coisa, não é só a questão da ostentação. É a questão de que quando você compra um negócio desse, você vai gastar muito com aquele imóvel ou com aquele carro e não vai sobrar, talvez, para você ajudar o seu próximo. Muitas vezes com aquele dinheiro que você economizar, comprar uma coisa boa, confortável, mais simples ou menor, você vai poder ajudar alguém que está desenganado, que está num hospital, que está precisando de remédios, precisando, né, de um apoio, de um exame, de alguma coisa, ajudar na casa de Deus, né? Porque tem gente que falar para ele ajudar na casa de Deus, Deus o livre. Eu não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para não sei o quê. Gente, se você está numa igreja em que você não confia no seu pastor, o que você está fazendo lá? Né? Está perdendo tempo. Porque eu só fico em um lugar em que eu vejo que está na direção do Senhor, que eu vejo que está seguindo a Bíblia. Se você está num lugar que você vê que não está sendo seguida a palavra de Deus, que eles não estão fazendo nada pelos desfavorecidos, que nem tem nenhum projeto, né, para aqueles que menos têm, que eles não têm misericórdia dos irmãos que têm menos. Se você está numa igreja assim, sai fora então. Isso é uma desculpa, que muitas vezes você não quer ajudar a igreja com desculpa, porque tem dó, porque é avarento, e os avarentos não vão prosperar. Esse negócio de ser avarento não leva a lugar nenhum, porque depois você perde tudo aquilo que você está com avareza, você perde no vício, nos jogos, você perde nos remédios, nos exames, que você vai ficar doente. Então não adianta, gente, não adianta. Então vamos olhar pela palavra de Deus. Se você compra pelo seu prazer, apenas por ter prazer, você está fazendo errado. Bom? Vamos concluir então com o livro de Efésios, né? No capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aqui é um agradecimento, né, que o escritor fez aqui, né? Não, e olha que palavra que ele disse. Aquele, né? Ele está dizendo para Deus, né? Aquele que nos conhece infinitamente e nos dá mais do que nós pedimos. Ou pensamos. Gente, aí entra, quem é que conhece o nosso pensamento? Só Deus. Às vezes você está pensando que queria uma coisa, quando você vê, você consegue aquilo. Mas não, gente, mas nem precisava de tudo isso. Mas Deus te deu. Porque às vezes você quer ter uma vida simples. Eu amo ter uma vida simples. Gosto muito de ter eu falo como a minha prima, Silvânia. Eu gosto de ter uma vida simples. Eu não gosto de ter que ostentar para outras pessoas o que eu tenho. Eu não gosto de ter que ostentar nada. Eu gosto de ser eu mesma. Eu não gosto de usar nada porque os outros usam. Eu não gosto de fazer nada porque os outros fazem. Isso Deus que põe na minha vida. E eu agradeço a Ele. E por isso, e por mais esse motivo, que Ele tem nos prosperado, né? Que Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos ajudado. Quantos milagres, né? Na área da saúde. Eu não posso aqui dar testemunho, como às vezes muitas pessoas querem ouvir, e uma hora a gente vai falar mais dos nossos testemunhos, mas eu quero falar rapidinho aqui de um testemunho que eu, quando aceitei Jesus, eu queria fazer tudo pela igreja, eu queria fazer pelos outros, eu queria fazer pelo templo, né? A igreja era pequena, interior, e eu queria consertar, eu queria comprar coisa nova para o templo, eu queria doar, eu queria fazer, porque eu tinha alegria de estar ali dentro, eu recebia o Espírito Santo ali dentro. Então, eu comecei
a servir a Deus e comecei a fazer tudo que eu podia fazer para agradar a Deus. E aí, a gente não... O meu esposo, né, amor, lembra, você tinha um bom salário no banco, mas você não queria mais. E aí eu olhava, via ele, não tinha vício nenhum, mas ficava jogando na loteria esportiva. Quem é da nossa idade lembra. Né? Tanta gente com aquelas cartelinhas jogando nos times de futebol para poder ver se sortear. E continuava na mesma coisa, isso antes da gente servir a Deus, entendeu? Não adiantava. E quando eu me converti, aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, você sabe de uma coisa? A gente não pode querer aquilo que Deus não quer dar pra gente. Vamos deixar Deus dar, Ele vai fazer. E aí quando a gente começou a ajudar na obra de Deus, quando a gente começou a doar pro próximo, né? Começou a fazer aquilo que Deus mandava, Deus começou a abrir as portas. Eu tenho um exemplo de quando eu tinha aquela lojinha, quando eu abri a lojinha, um dia, era tudo no início, é mais difícil, né? Um dia, no final do mês, eu tinha que pagar aluguel. Nessa época eu ainda não tinha comprado, a gente ainda não tinha o prédio, né? Aí era 250, eu não lembro se era o RV, naquela época de mudança de moeda. Era 250 que eu tinha que pagar e aquele dia vencia o aluguel. E eu somei, era o final do mês, eu somei quanto eu tive de lucro naquele mês e eu tive bastante lucro, então eu tinha que pagar 250, devolver o dízimo. Eu sempre devolvia na conta lá do banco da igreja no banco. Né? E eu falei, não tenho dúvida, eu vou lá devolver. Eu fui lá, devolvi. Quando eu estava voltando, que eu cheguei na loja, a loja estava lotada. Quanto que eu recebi naquele dia? 250, exato. Olha o que Deus faz. Ele permitiu me provar para eu, até aquele momento, não ter conseguido. Se eu ia lá, de coração, com alegria, devolver aquela parte de 10% que não era meu, e quando eu voltei. Então, gente, desde que eu aceitei Jesus, isso fazem 44 anos, desde quando eu comecei a servir a Jesus, eu nunca passei um mês sem devolver aquilo que não era meu, que é os 10% da casa de Deus. Não é obrigado, tá? Não era porque cobravam de mim. Nunca me cobraram, nunca falaram que era obrigada, mas eu li na palavra, né? E aí, até você me chamava de tesoureira da igreja, né? Até hoje. Até hoje, né? Que eu sempre estou perguntando, já devolveu? Já depositou? Não, mas é porque a gente sabe que é o certo. E aí, o que acontece? Como a gente não devolve para receber, a gente devolve por alegria, a gente recebe de volta, o segredo é esse. Aí Deus abre porta, você vai fazer um negócio, é abençoado, você vai vender um imóvel, é abençoado, você vai comprar outro, você é abençoado também. E Deus vai te abençoando. É isso que acontece com quem quer ser justo na presença de Deus. Acho Então, que já falei muito. Vamos encerrar, né? Já foi o seu discurso aí, tomou um grande tempo, mas prometemos da próxima vez ser mais rápido. Né? Não, mas tem muita gente querendo ouvir, né? Eu sei que tem muita gente, está até me pedindo para ouvir, né, as nossas experiências. E queremos pedir a todos que se inscrevam, aqueles que não se inscreveram, que compartilhem, que comentem, né? Porque é importante também interagir, né, com a gente, daí né? o seu like, que isso faz com que o nosso canal cresça um pouco mais e alcance mais pessoas. E Deus já tem abençoado, que já está chegando a mais pessoas. E eu sei que mais pessoas, e até porque alguns conversam comigo, né? Pessoas que me conhecem pelo WhatsApp e tudo, e dizem que Deus está falando com alguém. Então, é sinal que Deus está aprovando o nosso trabalho. Então, fique com Deus e até o nos próximo próximos vídeo. vídeos.